Bem-vindo ao Mala Diplomática, podcast do Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros. O meu nome é Ana Paula Zacarias e sou a nova diretora do Instituto Diplomático, substituindo neste posto o embaixador José Freitas Ferraz. Neste espaço vamos continuar a conversar com interlocutores relevantes em todos os domínios da política externa. Ao longo desta temporada, dedicada à história do Palácio das Necessidades e ao património do Ministério dos Negócios Estrangeiros, continuaremos a conversar com o embaixador Manuel Corte Real sobre distintos momentos da história portuguesa e da história diplomática de Portugal a partir do Palácio das Necessidades. Iremos conversar sobre a influência e o protagonismo que este edifício teve na história do nosso país. E no episódio de hoje, continuaremos a falar sobre a história do liberalismo, sobre o regresso de Dom Pedro IV a Portugal e de sua filha, Dona Maria II, bem como as diferentes tragédias que assombraram o Palácio durante o século XIX, em momentos difíceis da monarquia portuguesa, e até aos últimos momentos da monarquia portuguesa que se desenrolam aqui neste Palácio. E abordamos a longa história da sua ligação à Casa de Bragança. Embaixador Manuel Corte Real, seja uma vez mais muito bem-vindo ao Mala Diplomática. Muito obrigado. Sr. Embaixador, neste episódio de hoje começávamos com a chegada de Dom Pedro IV, a importância do liberalismo em relação ao novo período da história portuguesa. Dom Pedro IV, que vem para Portugal, que consegue pôr fim à Guerra Fratricida e que quer pôr a sua filha, Dona Maria II, no trono de Portugal. E que espera que ela chegue e seja bem acolhida pela população portuguesa, pela população de Lisboa. Dona Maria II chega em julho de 1833 a Lisboa, acompanhada da sua madrasta, a Imperatriz do Brasil, a Duquesa de Bragança, Dona Amélia. E Dom Pedro quis que este acontecimento fosse da maior solenidade e a ele se associasse a população da cidade. E quis que a sua filha viesse viver aqui para o Palácio das Necessidades, e para o que era necessário fazer algumas obras de adaptação. Em que é que consistiram esta mudança? Em que é que consistiu esta mudança no Palácio? Eu no fundo, quis tornar o Palácio um pouco mais cómodo, porque a concepção de vida era diferente. Um palácio que era muito frio, porque tinha chão de mármore, paredes açulejos, não tinha qualquer espécie de aquecimento, as janelas não tinham vidros. Tinham apenas uns postigos, quer dizer, as janelas eram tapadas com madeira e nessas portadas de madeira havia umas pequenas vidraças, mas quer dizer, tinha pouca luz, era pouco hospitaleiro, se quiseres dizer essa palavra. Portanto, ele tentou melhorar um pouco as condições de habitação do palácio, substituindo os soalhos que eram de laje e tijoleira por soalhos de madeira, e retirando os açulejos. Claro que isso não foi feito às vezes com grande critério, mas enfim, ficou preparado para Dona Maria II poder vir aqui viver, e ele próprio veio viver aqui com a Imperatriz Amélia e com a pequenina Princesa Mariana, e filha desse segundo casamento de Dom Pedro. E, no entanto, ele não se sentia bem, sentia-se doente, precisava de um ar diferente lá de Lisboa, foi para Queluz, e em Queluz morreu, em setembro de 1934. E Dona Maria II já era rainha de Portugal e confirmou, de facto, essa sua chefia de Estado. E Dona Maria II, segundo o desejo do pai, casou com o irmão da madrasta, o Príncipe Augusto de Holstenberg. O Príncipe Augusto de Holstenberg é muito curioso, porque ele era neto do Príncipe Eugênio, que era enteado de Napoleão. O Príncipe Eugênio, depois foi o Príncipe Holstenberg, foi uma pessoa de muito relevo durante o período napoleónico, durante o reinado de Napoleão, de uma grande descrição e de uma enorme fidelidade a Napoleão, mas muito importante no assegurar o domínio napoleónico, nomeadamente a Itália.
onde ele vivia, e onde reuniu uma grande fortuna. Com a queda de Napoleão, perdeu absolutamente tudo. Napoleão tinha feito casar com a princesa da Baviera, filha do rei da Baviera, que lhe foi extremamente fiel, e a família do rei da Baviera teve um grande apoio para ele, e pôde viver na Alemanha recuperando parte da fortuna. E a mãe, ele morreu cedo, ficou vários filhos, e a mãe, a tal princesa da Baviera, casou a filha mais velha, chamada Josefina, com o futuro rei da Suécia, que era o Bernadotte, eleito da Suécia. E a segunda filha, Amélia, com o imperador do Brasil. E partiu para o Brasil muito jovem, 15, 16 anos, partiu para o Brasil, casou com o imperador do Brasil. E queria permanecer no Brasil, e aconselhou Dom Pedro a permanecer no Brasil. Simplesmente dá-se uma revolução não violenta, mas Dom Pedro é acusado de se apoiar exclusivamente nas tropas e nos votos da política portuguesa que tinham ficado no Brasil. Foi considerado um não brasileiro, apesar de tudo que ele tinha feito no Brasil, sentiu que a sua posição era muito precária e decidiu dedicar o pequenino filho dele de 2 anos e vir para Portugal, então, assegurar o trono da filha. E morreu pouco depois, morreu em 1934, tuberculoso, e Dona Maria II. Entretanto, depois da morte do pai, casa com o irmão da madrasta, o príncipe Augusto, Duque de Leuchtenberg, que o Dom Pedro tinha feito Duque de Santa Cruz, o título brasileiro. Era desejo de Dom Pedro que a filha casasse com este cunhado dele, porque ele apreciou muito as qualidades deste cunhado, e este cunhado estava com imenso empenho em ser um bom rei consorte português. Ele era muito constitucionalista, ia esfiar os exércitos, empenhou-se imenso, mas realmente o casamento durou, chegou bem 2 meses, porque ele tinha uma insolação, ia ser que o perigo do sol de Portugal é violentíssimo, e ainda hoje os estrangeiros muitas vezes não contam com a força do sol português, e apanhou uma infecção de garganta, na difteria, e morreu. Ou seja, Dom Pedro IV prepara o Palácio das Necessidades para que a sua filha possa casar-se e viver aqui. Exato. Prepara um bom rei consorte. Morre mesmo antes desse casamento ter lugar. O jovem marido da rainha morre também muito rapidamente, e Dona Maria considera a sua obrigação contrair um segundo matrimónio, e aí recai a sua escolha sobre o príncipe. Exatamente, é a Rainha Vitória que aí intervém e aconselha, porque a Imperatriz Amélia do Brasil, de Casa de Bragança, queria muito que ela casasse com o outro irmão dela, o príncipe Max. E ela escreve ao Conde Lavradio, que estava a tratar dos casamentos dela na Europa, escreve ao Conde Lavradio e disse: eu não quero esse príncipe Max, tem cara de batata frita. O que é extraordinário é que tudo isto se passa entre 1833, 34, Dom Pedro já faleceu, e o segundo casamento de Dona Maria é em abril de 1836. Portanto, tudo isto muito... porque ela percebe que tem que casar, tem que ter descendência, tem que casar, tem que ter um apoio masculino no fundo à sua figura de rainha. Rainha que casa, então, em segundas núpcias com o príncipe Fernando de Saxe-Gotemburgo, e que casa na sede de Lisboa, e o cortejo nupcial recolhe aqui ao Palácio das Necessidades. A festa de casamento e a vivência deles passa-se aqui. Como é que está este palácio? Este palácio estava um pouco melhorado por Dom Pedro, e vivem nessas obras feitas por Dom Pedro ainda uns 2, 3 anos. E depois chegou à conclusão, se podemos pensar que Dom Fernando vinha de palácios riquíssimos e muito confortáveis de Viena. Dom Fernando tinha vivido em Viena, porque era o príncipe alemão Saxe-Coburgo, sim, sem dúvida. Mas a grande riqueza dele, o poderio dele, vinha de Viena, vinha da Áustria e da Hungria, porque a mãe era filha de um magnate húngaro, o príncipe Kolari, que era súbdito do imperador da Áustria, portanto vivia em Viena também, tinha propriedades imensas na Hungria e era membro da Dieta, ou seja, o conselho próximo do aconselhamento do imperador da Áustria. E Dom Fernando iria herdar por via materna
essa enorme fortuna e posição política. De forma, quando te falaram a pai deste casamento, que é a Rainha Vitória, o Príncipe Alberto e o Rei Leopoldo da Bélgica, que é tio dele, o Príncipe Alberto e a Rainha Vitória são primos direitos dele. Falam nisso. Ele diz, não, eu vou ter uma posição estacional aqui, não, vou ter uma fortuna enorme. E o pai dele também não quer. Finalmente o Rei Leopoldo chama os todos, acho que lhes dá conversa de uma forma muito dura e lhes diz a vantagem para a família Saxe-Coburgo e para o regime constitucional assegurar essa presença em Portugal, que então convencional. Mas claro, com esse requinte do qual ele vinha, decide melhorar de facto a decoração e o confortável do palácio. E então encarrega o arquiteto da Casa Real, que é o Sidónio da Silva, de contratar artigos nacionais e estrangeiros, o melhor que havia, e de modificar no fundo a decoração, mas também um pouco a estrutura. A estrutura, não é? Porque quando o Dom Fernando chega aqui, encontra-se com um convento abandonado, basicamente, ou sem utilização, e que era necessário fazer crescer o palácio para aquilo que era o convento, não é? Exatamente. E era preciso, de alguma maneira, harmonizar as duas partes. As duas partes, exatamente. Pô-las mais em conjunto. Ligação. Pô-las mais em conjunto. E em simultâneo, dar um bocadinho mais de relevo também à capela, que era uma capela real, onde se desenrolaram muitos das exatamente. A única intervenção deles na capela foi construir a Capela Batismal, quando se entra na capela à esquerda, que não existia, porque os batizados de Dom Pedro V e dos irmãos realizaram-se aqui, todos, portanto, com grandes festas. Ou seja, nasceram neste palácio todos os filhos... Exceto a infanta Dona Antónia, que nasceu durante as obras do palácio, entre 44 e 46, e Dona Maria e Dom Fernando viveram no Palácio de Belém. Eles juntaram-se para Belém durante os 2 anos que estas obras consistiram em elevar os tetos das salas de aparato deste andar, deste primeiro andar, com decoração nova de estuques e pinturas, que não tinham, iluminação das trapeiras que o Carlos Mardel tinha instalado aqui. O Carlos Mardel sucedeu o Gustavo de Vieira como arquiteto da Casa Real e introduziu certos elementos típicos da arquitetura de Mardel. Como se vê na Baixa de Lisboeta, todos os edifícios da Baixa de Lisboeta concebidos por Eugênio dos Santos, o Mardel acrescentou as trapeiras. As trapeiras em cima. Em cima, que é típico dele. E aqui também tinha acrescentado, depois a Sidónio da Silva retirou-os para poder elevar os tetos desta andar, para poderem ter pinturas e trabalhos de tudo, etc. Portanto, dignificar o convento. Soalhos de madeira, alguns de madeira muito rica do Brasil, como por exemplo a Sala dos Quadros, que ainda tem, outras salas eram alcatifadas, deu um cariz europeu, no fundo, a esta casa. Retirou um pouco do que era a decoração conventual. Certo. E é curioso que a Rainha II era muito musical e gostava muito de música, se fosse a versão que tivesse, mas muito de bares. Gostava imenso de bares. Achava que os bares se resolviam imensos conflitos políticos. E nos 2 anos que esteve em Belém, não tinha sala de bar. E ela construiu uma sala de bar, porque não dispensava organizar bares. E a sala de bar que ela construiu é hoje a sala de reunião do Conselho de Estado. Muito é muito curioso. Muito curioso. Sai fora da enfilada, digamos, das salas, passou para trás, mas tinha que ter uma sala de bar. E aqui, Sr. Embaixador, aqui no Palácio das Necessidades, onde é que se realizavam as grandes exatamente, a sala que nós hoje chamamos a sala encarnada, era a sala de música, a sala de bar, exatamente, e as outras salas, portanto, a sala de jantar, que hoje nós chamamos de sala dos aperitivos, que precede a sala de banquetes, tem uma pintura por António Manuel da Fonseca, apropriada a uma sala de jantar. Já deve ter reparado, porque sem frutas, legumes, etc. Tudo, exatamente. Era uma sala de jantar. Exatamente, embora não muito grande, mas para ela satisfazia, porque podia ter a mesa redonda com os seus filhos e ter uma versão muito familiar. Versão essa que ela tinha comido nas tutorias com o rei Luís Filipe e a rainha Maria Amélia, que também tinham esse espírito familiar na sua corte de Paris. E ela viveu em Paris esses anos e frequentava muito as tutorias. E, portanto,
e ficou muito amiga das figuras dos filhos de Luís Filipe ao longo da vida e quis implementar tão bem esse espírito aqui nas cidades, e aquela sala já está a servir perfeitamente. E as outras salas, por exemplo, a sala azul, como estamos a fazer, era a sala do Conselho de Estado. Era a sala onde ela trabalhava com os políticos, ou que deuria o Conselho de Ministros, o Conselho de Estado, era a sala política que depois continuou no radar local. Portanto, temos salas de aparato para receber convidados, para as reuniões políticas necessárias, mas temos também esta preocupação familiar, porque aqui nascem e vivem todos os seus filhos, basicamente, não é? Dom Pedro, que nasce em 1837, Dom Luís em 38, Dom João em 1842, Dona Mariana em 1843, Dom Augusto em 1847, bem como os pequenos infantes. Repara o intervalo entre 43 e 47. Todas estas crianças. Em 43 e 47 há o nascimento da Dona Antónia, que é em Belém. Que é em Belém, pois, exatamente. Esse hiato é o período em que estão em Belém. Em que estão em Belém. Portanto, todas estas crianças ou estes jovens necessitavam de ter o seu espaço também, aqui no Palácio, e o próprio rei consorte, Dom Fernando, precisava do seu espaço também. Exatamente. E como é que isso se articulou? Como é que o Palácio... A Dona Maria aproveitou o convento de estar desocupado para criar os aposentos dos seus filhos homens, digamos, os príncipes, Dom Pedro V e os seus irmãos. Passaram a residir no andar que era a escola, que era o colégio, em que hoje temos o Gabinete de Secretário-Geral e o Diretor-Geral Político, etc. E aí viviam com os seus preceptores, os seus mestres, tinham a sua cozinha, a sua sala de jantar, tinham a sua vida muito centrada lá em cima, no convento. As duas infantas ficaram com os pais em baixo, nos gabinetes que estão ocupados pelo protocolo, aqui perto, os gabinetes que ficam aqui perto, onde estão funcionários do protocolo. Portanto, E Dona Maria II tinha o seu quarto virado para o jardim, um pouco retirado, e Dom Fernando tinha o seu quarto na outra ponta do palácio. Nessa altura, os monarcas tinham aposentos separados. Dom Fernando estava muito mais centrado no seu quarto, na sua sala de trabalho, que tinha sido a sala do Parque Teodoro de Almeida, etc., nessa zona. E tinha a sua sala de audiências. E a rainha tinha o seu quarto mais interior, mais virado para o jardim, mas que os aposentos comunicavam e as salas comunicavam. Claro, e comunicavam depois também com as salas de audiência, digamos assim. Depois temos o jovem Dom Pedro V, que continua a ocupar com os seus irmãos esses aposentos lá em cima, no palácio, mas, entretanto, quando a rainha Dona Maria II falece em 1853, isso acaba por dar origem também a uma nova reformulação do palácio. Demorou uns anos, porque, como sabe, Dom Pedro V era menor e o pai exerceu a regência, portanto fica tudo tal e qual. Mas quando se aproximava a maioridade de Dom Pedro V e ele iria assumir o trono e sabia que tinha que constituir família, então combinou com o pai, que o pai passaria então a residir com os irmãos, ainda solteiros, no convento, e ele ficaria no palácio à espera da sua consorte, nessa altura não estava definida, mas poder estabelecer a sua nova vida de casado e de rei e com a rainha consorte no palácio. Então o Fernando passa para cima com os filhos rapazes. Entretanto, as duas irmãs de Dom Pedro V preparam os seus casamentos e acabam por casar. Ou seja, já casam depois da morte também, mas enfim, estavam já prontas a casar e, portanto, Dom Pedro V já está sozinho aqui embaixo, já não tem as suas irmãs. O funeral da Dona Maria II é realizado aqui na capela, não é? Parte aqui na capela das cidades. E Dom Pedro V também, preparando o palácio para o seu casamento, não é? No momento em que sabe com quem vai casar, no momento em que essa decisão é tomada,
começa a trabalhar ou a remodelar o palácio de forma a adaptá-lo à sua jovem esposa, à sua nova vida de casado, e também acha que a capela de Nossa Senhora das Necessidades é demasiado pequena para servir como capela real, e também aí introduz algumas alterações. Exatamente, aumenta a capela. Eles chamam um engenheiro francês que funcionário do Ministério das Obras Públicas Portuguesas na altura, que tinha sido o arquiteto e engenheiro da Alfândega do Porto, conhece aquele edifício tão bonito da Alfândega do Porto, foi ele o arquiteto, e do Observatório Astronómico da Ajuda. E então ele é chamado para aumentar a capela. A meu ver, ele estragou um pouco a arquitetura da capela. A capela era muito harmoniosa, porque não era grande. Dom João V não quis uma grande capela. E, portanto, era muito harmoniosa. E agora ficou um pouco comprida de baixo, posso dizer assim, não sei como escrever de outra maneira. Perdeu muito do caráter muito harmónico que existia entre a capela e a capela mora. Eram dois volumes que se complementavam muito bem, que eram muito harmónicos. E a capela mora passou a ter uma grande extensão, porque se projetou sobre um pátio interior. Portanto, ficou um pouco, como digamos, um condóio. Se eu posso usar esta expressão. Mas, portanto, preparada para ser uma capela. Dom Pedro V casa com a jovem Stefani Dolanzola, que é acolhida em Lisboa com um imenso agrado por toda a população. Finalmente, Portugal ia ter um jovem rei, o rei soldado, um elegante, bonito, e um casal, uma princesa lindíssima. É preciso pensar na fama da princesa Dona Estefânia. Dona Estefânia, o pai dela abdicou dos direitos de autonomia daquele ramo de Lanzola para receber postos muito elevados no novo reino da Prússia e depois Império Romano. E, portanto, ele era governador militar de toda a zona da Renânia e Norte-Westfália e vivia em Düsseldorf, o palácio que ainda lá está. E desde cedo, Dona Estefânia se destacou pelo apoio que dava às crianças pobres e aos enfermos, visitando, apoiando, criando enfermarias para crianças, etc., etc., e passou a ser considerada quase como um ser especialíssimo, quase uma santa no meio daquela ausência de assistência, no fundo, a classes não privilegiadas. Portanto, ela vinha ao elevado de uma fama muito especial, como uma pessoa diferente. E a criação aqui em Lisboa do Hospital de Dona Estefânia, foi uma ideia dela. Porque, de facto, não existia esse apoio a crianças doentes que ela traz ao mundo. E a despedida dela de Düsseldorf foi uma coisa impressionante. Não pode imaginar as festas que se fizeram, as homenagens que se fizeram, e todos os artistas alemães pintaram um álbum com vistas de Düsseldorf, que é uma obra notável, que a Dona Estefânia trouxe e que ficou em Portugal e está na Biblioteca de Vila Viçosa da Casa de Bragança, que é uma obra dela. Nós temos um facsímile aqui na nossa biblioteca. Muito, muito bem. Dom Pedro V faz de tudo para agradar à sua nova rainha. A chegada foi muito, muito interessante e muito, muito bonita. O rei faz de tudo para que o palácio esteja adaptado ao gosto da rainha. Há detalhes muito interessantes, como a pintura nas portas do gabinete de Dona com a data do casamento. Com a data do casamento e as iniciais entrelaçadas dos dois, de Stephanie e Pedro. E esse ar romântico que acaba por perpassar também aqui por estas paredes. Ar romântico que se quebra também com uma morte prematura da rainha, uma estadia muito curta em Portugal. Ela vem a falecer, ela chegou em maio de 1858 e vem a falecer 14 meses depois. Portanto, realmente uma tragédia para o rei, para a família, mas também para Portugal, que vê a morte da jovem princesa Estefânia como algo muito duro. Porque ela era uma figura tão simples e tão popular ao mesmo tempo e agradava muito à população portuguesa. O jovem rei fica devastado,
vai com os irmãos, passado pouco tempo, para uma viagem pelo Alentejo, regressa também ele doente. Exatamente. Pensa-se atingidos por febre tifoide, terão bebido água durante as caçadas, uma água infestada, e apanha uma febre tifoide que engraçava muito naquela altura, não é? Matava muita gente a febre tifoide. E morre ele e morrem os irmãos, o infante Dom João e o infante Dom Fernando. Então, nesse o Dom Augusto é muito afetado, mas não morre, mas ficou sempre afetado para o resto da vida. Portanto, é realmente uma tragédia terrível que assola a família real portuguesa aqui no Palácio das Necessidades. Morre a rainha, a Estefânia, morre Dom Pedro V e morrem os seus irmãos, os seus irmãos, incluindo os irmãos que poderiam ser herdeiros ao trono. Exatamente, sucessores. Os sucessores ao trono. Só Dom Luís não é atingido porque era oficial de marinha e estava numa viagem marítima. Tinha levado a irmã Antónia para casar. Portanto, tinha ido à Holanda, no barco, e depois tinha acompanhado a irmã Antónia para casar com o príncipe Hohenzollern, que tinha casado com o príncipe Hohenzollern e que regressavam à Alemanha, ele acompanhou-os. E quando volta de trazer a irmã, desembarca em Lisboa e é tratado por majestade. Ele percebe. Portanto, estamos a falar de todas estas mortes praticamente no mesmo ano, 1861, e Dom Luís, o novo rei, assume a responsabilidade do reino, chega ao Palácio das Necessidades, assolado pela morte prematura de todos os seus irmãos, da sua cunhada, de toda a sua base, no fundo, não é? E consta que a população de Lisboa impediu Dom Luís de ficar no palácio. Terá havido uma manifestação aqui no Lar das Necessidades em que pediram ao rei para sair rapidamente do palácio porque trazia morte, trazia desgraça, trazia tragédia e não o queriam ver atingido por essas catástrofes. E, portanto, ele sai, vai para o Paço de Caxias nos primeiros tempos e depois resigna-se aí para a ajuda, que era considerada uma grande bola arquitetónica, pouco confortável e pouco cómoda, as Havanas. Portanto, Dom Luís instala-se noutro palácio, não fica aqui, e cria-se uma certa aversão ao próprio Palácio das Necessidades. Não é? Interessante como um palácio e como um convento que nasce sobre a imagem da Nossa Senhora da Saúde acaba depois por ter em contradição toda esta catástrofe nível de saúde e ao mesmo tempo também tão pegada às ideias do romantismo, de alguma maneira também. Há tudo isto aqui, toda a morte destes jovens tão terrível. Mas Dom Fernando continua a viver aqui no palácio. O rei Dom Fernando continua no palácio, na parte de cima do convento. Exatamente. Que se mantém com os seus aposentos, aliás, altamente sofisticados. Muito sofisticados. Ele dotou de elementos muito interessantes, assim como no Castelo da Pena, o Palácio da Pena. Mas ele muito respeitador pelo património português. Ele fez imenso pelo património português. Basta pensar que ele salvou a Custódia de Belém ser derretida. Estava na Casa da Moeda para ser derretida. E ele salvou-a, trouxe-a para aqui. Ele salvou o quadro de Holbein, que a Rainha Cristina da Suécia tinha oferecido ao Dom João IV, depois a Dona Catarina levou para Londres quando casou com o Rei Carlos II, que trouxe e pôs na bem posta um quadro de Holbein, que hoje em dia é uma das glórias do Museu da Arte Antiga. Ele descobriu aquele quadro sujo, estragado, trouxe, restaurou, etc. E ele recuperou imenso património português. E há uma descrição muito interessante dos seus aposentos naquela que é agora a área onde temos a sala dos concursos, a sala das conferências de imprensa, toda aquela zona onde está o secretário-geral, à roda do claustro. E do corredor. E ele não destruiu toda aquela ornamentação das lojas do século XVIII, não estava na moda, não era nada apreciado. Mas ele não estragou, não tirou. Ao contrário, Dom Pedro, quando mandou tirar daqui, ele mandou cobrir por seda. Tapou os azulejos todos com seda, não destruiu. O chão de mármore cobriu de soalho, quando podia, ou outras vezes de alcatifa, com flores, como se usava na altura, mas alcatifas complicadas,
completamente coberto o chão, e decorou à sua maneira. Não só era um apreciador de obras de arte, como colecionava e comprava, e então juntou, de facto, uma coleção imensa de pintura, de escultura, de mobiliário extraordinário, e encheu as salas, os corredores, que eram os seus aposentos. Muito mais tarde veio a casar com uma cantora de ópera, Elisa Hensler, que ele pediu ao primo Hohenzollern que lhe desse um título, foi a Condessa Derla, e então casou, e a Condessa Derla veio viver para as cidades, mas não veio viver para o andar dele. Ele adaptou o andar acima dele, que hoje ela andar, onde está o gabinete do ministro, para os aposentos da Condessa Derla. Ela ficou no andar em cima, exatamente com as mesmas divisões ou atribuições, ou seja, a sua biblioteca, o seu ateliê de pintura, a sala de música, etc. Uma réplica do que era a casa dele em Nós. Portanto, é muito interessante ver que Dom Fernando fica aqui, com a Condessa Derla, na parte que era o antigo convento, agora remodelado para os receber. Ele não alterou arquitetonicamente, foi só readaptou à moda decorativa da época. Só a moda decorativa, que interessante. E durante todo o reinado de Dom Luís, a parte do palácio fica fechada. Quando Dom Luís morre, e Dom Luís foi rei entre 1868 e 1889, um reinado relativamente longo. Quando morre Dom Carlos, sobe ao trono, Dom Carlos, que vivia no Palácio de Belém, decide que gostaria de vir para as necessidades. Dom Carlos pensa primeiro em ir para o Palácio da Ajuda, não tinha vindo dos padres da Maria Pia, diz que não sai da ajuda, é a casa dela, ela é que a decorou, ela é que adquiriu muitos dos móveis e objetos de decoração, é a casa dela e, portanto, não sai da casa dela. Mas fazem um acordo. Então, ela vivia no andar de baixo, que ainda hoje é bem visível a residência do Dom Luís, e o primeiro andar fica, então, para ser utilizado pelo novo rei Dom Carlos em cerimónias de Estado. Portanto, a grande sala de banquetes e a sala do trono, etc., ficam, então, para funções de Estado. E ela fica embaixo. Mas, quer dizer, não há outro espaço para ser residência da rainha, para além daquilo que a Maria Pia ocupa. E então, Dom Carlos da Manéria vem para aqui, para as necessidades. E ao virem para aqui, há que fazer novas obras, com certeza, de adaptação, de redecoração do espaço, sobretudo também, imagino eu, para tirar a imagem dos familiares que aqui faleceram e readaptar, modernizar, dar um novo toque de bom gosto ou do gosto da época às salas do palácio. E em que é que isso se traduziu, Sr. Traduziu-se, por exemplo, sobretudo os aposentos de Dom Carlos. O que foi depois o quarto de Câmara de Dom Carlos, e foi ocupado por Eduardo VII, como aqui veio em 1903, ele mandou forrar de madeira, com madeira esculpida em boiserie, que comunicava depois com a antiga sala de instrumentos científicos, que ele também dotou de um revestimento de talha que comprou ao Marquês da Foz, porque o Marquês da Foz tinha comprado esse revestimento de talha ao Mosteiro dos Jerónimos, que sofreu uma reforma no século XIX, se desmanchou uma das salas, e essa talha do século XVI foi comprada pelo Marquês da Foz e instalada no Palácio Foz, de que fez leilão uns anos depois e Dom Carlos comprou e instalou ali. E, portanto, fez uma sequência de aposentos seus, todos com a mesma decoração de revestimento de madeira, de talha de madeira, e, portanto, há uma feição muito característica. A sala grande dos Jerónimos, e o outro já foi do artigo português, de Frederico Ribeiro, que fez essa decoração do quarto dele. Portanto, isso é uma marca, sem dúvida. Outra marca foi a adaptação da sala encarnada, no fundo, da sala de música. Dona Amélia trouxe um grande piano de cauda, que tinha sido oferecido de presente de casamento pela filha francesa, e transforma essa sala vermelha em sala de música. Ela própria é uma ótima executante de piano. Dom Manuel II vai seguir essa vocação da mãe, é também um excelente intérprete, e fazem dessa sala um centro musical muito ativo, porque convidam todos os artistas estrangeiros que vêm cantar ao Teatro de São Carlos, artistas de ópera, vêm sempre aqui cantar também e dão concertos. E pianistas célebres, Debussy, por exemplo, vem cá,
todos eles tocam aqui e vêm tocar e torna-se um centro musical muito interessante. Fala-se muito pouco disso, mas foi extraordinariamente ativo. Portanto, uma visão mais cosmopolita, mais aberta, muito mais cosmopolita, que também traz a Portugal, traz a Lisboa, visitas régias, visitas presidenciais, a Rainha Alexandra da Grã-Bretanha, Eduardo VII, portanto, que vêm a Portugal, e é necessário, para além das salas de Estado do Palácio da Ajuda, para além das salas de banquetes, é se calhar necessário também adaptar aqui no Palácio das Necessidades. Criar uma grande sala de jantar, que não tinha, que era aquela sala quadrada que era relativamente exígua. E então inicia-se a construção da sala de jantar, que ficou dividida, quer dizer, o arquiteto, que é chamado Francisco Rezende, que tinha já feito a galeria nova de entrada, que hoje se vê naquela galeria de entrada, com aquelas colunas e isso tudo, eram 3 salas independentes e que ficaram abertas numa grande galeria. E os reis pedem que ele faça uma nova sala de jantar. E ele faz uma nova sala de jantar projetada sobre o jardim, portanto criando em ângulo reto, não na sequência das salas, mas em ângulo reto, que tinha maior espaço para o fazer, e cria essa grande sala de banquetes e desenha num estilo que uns chamam de Luís XV, mas hoje em dia corrige-se, diz que é regência, então, uma precisidade, porque para condizer com as peças da Baixada Germana, porque iam ser todas expostas. Isso é visível nos projetos do arquiteto que faz para a casa de jantar. Portanto, naquelas credências que nós hoje vemos na sala de jantar, estavam instaladas todas as peças da Baixada Germana no mesmo estilo da nova sala de jantar. Mas essa sala de jantar, essa segunda grande sala de jantar, só ficou pronta já no reinado de Dom Manuel. No reinado de Dom Carlos estava pronta apenas a parte que nós hoje chamamos de sala dos contadores, aquela primeira sala, é que serviu de sala de jantar para a Rainha Alexandra e para o Kaiser Pedro II, quando visitou, também visitou Lisboa. Também no ano de 1905. E há uma coisa curiosa, que nessa sala de jantar estava na parede de topo um grande quadro pintado por Carlos Reis, de Dom Carlos a cavalo com o seu Estado-Maior, que hoje em dia está em Vila Viçosa, que é um quadro de grande efeito cenográfico. E o Kaiser Pedro II foi encantado com esse quadro e pediu para falar com o pintor. E veio, chamou o Carlos Reis e veio. Ele convidou para ir imediatamente a Berlim pintar quadros idênticos para ele, porque o Fausto tem grandeza imperial. Mas o Carlos Reis não aceitou esse encargo, não foi. Esse quadro hoje em dia está em Vila Viçosa. Passamos, então, de um palácio iluminado, um palácio onde se toca, onde se canta, onde passam as grandes figuras da realeza europeia, para mais um momento trágico do regicídio em 1908. A família real atravessa o Terreiro do Paço, Dom Carlos e o seu filho Dom Luís são assassinados nesse dia. Dom Luís Filipe. São atingidos e vêm ambos para o Palácio das Necessidades. Os corpos são trazidos para aqui perante o terrível desespero da Rainha Dona Amélia. Aqui ficam e é aqui, na Capela das Necessidades, que se vai desenrolar uma parte muito significativa do enterro, do funeral de Dom Carlos e de Dom Luís Filipe. Esse elemento também foi, mais uma vez, um elemento de tragédia. Uma grande tragédia, porque nesse mesmo dia do assassinato reuniu-se o Conselho de Ministros e o Conselho de Estado. E imediatamente foi destituído o então primeiro-ministro João Franco, acusado de ter extremado tanto a situação política pelo fecho de parlamento, por estar a governar por decreto, etc., criando uma tal tensão que levou ao assassinato. Ele foi destituído nessa noite, nesse Conselho de Estado. E depois no dia seguinte foi consta que aqui, toda esta zona em frente ao Palácio, havia milhares e milhares de pessoas que vinham prestar a sua homenagem ao rei Dom Carlos e ao seu filho, e que era difícil porque a igreja era relativamente pequena, não é? Terá inclusive
havido alguém que faleceu porque estava tudo tão fechado e com tantas e com as velas acesas. Mas além disso também se temia muito novo atentado. Dizia-se que havia alguém com uma bomba que iria fazer fazer a capela de cruzais, etc. Tanto que os 3 membros da família real, as 2 rainhas e o novo rei, assistiram a essas cerimónias num coro lá em cima de tudo, muito próximo do teto, para estarem longe desse possível atentado. Dona Amélia, o ambiente deve ter sido muito difícil, muito tenso nessa altura. Dona Amélia fica aqui com o seu filho Dom Manuel, que é depois tornado rei de Portugal, Dom Manuel II, e ficam aqui nas necessidades Dom Manuel, que ocupava os aposentos, junto com o seu irmão, os aposentos que hoje são o Instituto Diplomático. Que era o seu gabinete. Logo na entrada na entrada do palácio. Tinha sido o mundo deles, não é? Tinham tido os seus quartos, as suas salas de estudo, os preceptores viviam lá, o Céu Querauch, a Dona Isabel Saldanha da Gama, viviam nesse andar, tinham ali os seus quartos, tinham a sua cozinha, a sua sala de jantar, era o mundo deles. Estavam ali. E Dom Manuel não quis sair desse ponto. E finalmente, a Rainha Dona Amélia e o rei Dom Manuel II chegam ao dia difícil da Revolução de 5 de outubro de 1910. E estavam aqui, no Palácio. A Rainha Dona Amélia estava no Palácio da Pena, porque ainda tinha prolongado o verão, os primeiros dias de outubro, então estava no Palácio da Pena. Depois vai ter a Mafra com o Dom Manuel. O Dom Manuel está aqui, mas depois é considerado a ir para a Mafra. E vai passar. Porque há o ataque. Aqui há o ataque, exatamente. O Adamastor do Tejo bombardeia o estandarte real, que estava arborado aqui, não é? Que derruba o estandarte real, mas com esse ataque, digamos, também prejudica seriamente parte da fachada do palácio. Destrói uma das salas, as janelas e o interior. Uma das salas. Está feito a partir do rio. Exatamente, estava aqui em frente. A fachada do palácio. Era muito visível do rio, não é? Porque também o rio, digamos, a Ribeira não tinha a extensão, não tinha a largura que eles têm, quer dizer, houve sucessivos aterros, não é? Claro. O Tejo ia mais próximo. Muito mais próximo. Exato, aqui do palácio. E digamos que assim termina este ciclo do Palácio das Necessidades e do Convento das Necessidades como residência real. E Dom Manuel vai para a Inglaterra, acompanhado pela sua mãe, e o palácio fica basicamente semi-destruído e fechado. Exato. E eu acho que terminamos hoje aqui este segundo dos nossos episódios do podcast da Mala Diplomática. Na próxima edição iremos falar do Palácio na República, a utilização do Palácio depois, durante a República, até aos dias de hoje. Por isso, mais uma vez, muitíssimo obrigado, embaixador, por esta conversa, para irmos passando em revista, em que passamos a revista a história do Palácio das Necessidades durante todo o século XIX até ao alvorecer do século XX. Muitíssimo obrigado.